Oi, você sabe o que é capacitismo? Olha que a palavra é grande, né? Eu sou professora Iná, sou da ITERJ, Escola Técnica do Rio de Janeiro, situada em Santíssimo, que oferece os cursos de Administração, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Mecânica. A nossa convidada de hoje é uma pessoa assim, muito especial, que luta, né, contra o capacitismo, é professora de educação física, palestrante e atleta do surf, Isso mesmo. né? Camila Fuchs, que foi campeã brasileira e tetracampeã de surf adaptado. Nascida com uma condição chamada mielomeningocele, Camila encontrou no esporte e na educação o seu propósito. Né? Mais uma vez, estamos aqui nós para falar da importância da educação para a formação do cidadão e para as conquistas do dia a dia. Com vocês, Camila. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, eu me chamo Camila, sou profissional de educação física. Desde sempre, muito pequenininha, eu comecei a praticar esporte, né? Comecei no basquete em cadeira de rodas com 12 anos de idade. Então, desde aí, eu fui migrando para outros esportes e tal, fui me apaixonando cada vez mais e descobri que a educação física realmente era a minha forma de me expressar na vida e poder também incentivar outras pessoas iguais a mim e diferentes também. Eu vejo assim, né? Como as pessoas, às vezes a gente se limita, né? E quando a gente ouve falar assim, que o limite é colocado por você, pela sua cabeça, a gente acha que isso é estranho, né? Mas Sim. realmente é a verdade, né? É verdade. Para as pessoas com deficiência, principalmente, assim, porque vê a nossa condição, assim, eu ando de cadeira de rodas, ando de muletas, e a pessoa já me vê como uma pessoa incapaz, assim, acha que eu não sou capaz de fazer as coisas e tal, e aí já me limita logo, fala, não, aqui você não pode ir, ou então não deixam eu ir. Eu passei muito essa questão na minha infância, nos colégios que eu estudei, por exemplo. Cada momento você vai ter que superar uma fase, né? Sim. Então a Camila hoje está aqui, gente, para contar também da sua experiência, né? De vontade, da força de vontade e a luta que ela trava, né? Supera todos os dias da sua vida, né? Quero agradecer muito a sua disponibilidade. Você foi uma pessoa que aceitou de imediato e foi rápido, assim, foi muito bacana. Parabéns, né, pelo seu trabalho que você desenvolve. Você hoje dá aula em 2 academias, pratica esporte, faz a palestra e vem pro podcast. Isso aí. Você poderia, assim, nos explicar, né, como foi, assim, você se conscientizar quando você era criança, de ter uma limitação, sim, né, e você, acredito eu que a família ajudou muito nisso, né? Sim, com certeza, sim. A minha formação foi toda pela minha família, né, quando criança. Eu não entendia muito a minha deficiência e tal. Fui crescendo e fui me identificando como pessoa, né, como ser humano no mundo. Fui tentando me encaixar, não me encaixar da maneira que as pessoas queriam, assim, da maneira que eu achava que era certo e da maneira que eu conseguia através da minha deficiência. Então, a minha família me ajudou totalmente nisso. Nunca me esconderam, sempre iam em busca das coisas que eu precisava, tanto de saúde quanto de esporte. Então, eles foram essenciais para mim poder ter essa formação e me descobrir hoje em dia como uma mulher com deficiência e poder fazer essas palestras, fazer esse trabalho que eu faço através do esporte, que eu sou apaixonada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que começou com o basquete. Isso. Né? Como é que foi, assim, os desafios, os primeiros momentos dos desafios no basquete e o que fez, assim, você migrar pro surf? Então, que eu acho bem difícil. Sim, é bastante difícil. Então, eu acho que eu já nasci com a veia esportiva, assim, porque minha família nunca foi de esportistas, assim, minha mãe até praticou esporte, tudo na adolescência, mas eu acho que isso veio de mim, assim. E aí o basquete em cadeira de rodas eu fiz no Hospital Sara.
que é um hospital de referência e de reabilitação, né, para pessoas com deficiência. Então eu comecei lá, eles me incentivaram lá e tal. Esse daqui mesmo? Daqui? Eu comecei a fazer o basquete aqui mesmo. Antes, quando não tinha aqui no Rio, eu ia para Brasília para fazer só exames, não era o basquete ainda. O basquete eu iniciei aqui no Rio mesmo. Então, começou daí a minha paixão, né, através do Sara, através do basquete. E aí depois eu fui descobrindo outras modalidades, fiz vôlei sentado, fiz equitação, fiz natação, vários outros. Foi passando. Cada um fui experimentando e fui gostando de cada um. Alguns não deram certo, aí eu saía, fiz o tênis em cadeira de rodas, que não deu muito certo, foi o único assim que eu não dei muito certo, por causa da dificuldade mesmo do esporte e do local, então era complicado. E aí o surf surgiu em 2010, quando eu vi uma matéria na televisão sobre a ONG, que é chamada Adapt Surf. É uma ONG especializada em surf adaptado para pessoas com deficiência. Então eu descobri a partir daí e resolvi encarar, assim, porque eu sempre gostei da natureza, né, de estar em contato com a natureza, em contato com o mar, mas não frequentava muito pela dificuldade de chegar até a areia, de ter essa disponibilidade, né. E aí, quando eu descobri a ONG, foi a minha oportunidade de praticar esse esporte, que é um esporte radical, realmente é muito difícil, mas que eu sempre ficava admirada de assistir e tal, assistir na televisão, assistir as pessoas que eu conhecia praticando, então resolvi E foi aqui mesmo encarar. no Rio que você Foi no começou? Rio mesmo. Eles ficam... O projeto acontece ali no Posto 2, aqui na Barra da Tijuca, próximo ao PP, todos os sábados, dependendo da condição do mar, da condição do clima, né? clima e tal. Então, eles sempre confirmam antes se vai ter ou não. Então, eu sou apaixonada pela ONG. E aí, quando é que veio o primeiro campeonato, assim, que... O primeiro campeonato foi em Arraial do Cabo, chamado Arraial Long Festival. Foi incrível, assim, que eu nunca tinha ido para lá, então viajar com a galera, todo mundo junto, foi uma experiência muito legal. Minha família foi também, então foi uma festa, assim, deu aquele frio na barriga. E o mar mais aberto? Mas... Sim, o mar estava tranquilinho, uma delícia. Estava frio, era no inverno, então foi um desafio encarar o frio, mas sou apaixonada. E o primeiro campeonato você tinha quantos anos? Tinha 20. Foi bem no comecinho mesmo, quando eu comecei no projeto, esporte, né, em 2020. E aí foi crescendo, foi, né, conquistando. Fui. E você hoje é medalhista, né? Isso. E aí como é que foi, assim, para tetracampeã? Então, eles fazem alguns campeonatos internos do projeto e alguns externos também. E aí, em 2014, teve o Campeonato Brasileiro, no qual eu consegui ser campeã brasileira. E os outros, de tetracampeã carioca, foi campeonatos internos da ONG, com pessoas do Rio de Janeiro, né? E aí eu ganhei esses quatro títulos, então foi bastante legal. Imagina, né? E sempre sua família apoiando? Sempre estavam lá. Minha mãe sempre vai na praia, ela é apaixonada por praia também, então tá sempre me acompanhando, meus irmãos. Meu irmão começou a surfar por minha causa. Ele nunca tinha, ele tem 8 anos mais novo. Então, assim que eu comecei na ONG, ele começou a ser voluntário do projeto, se apaixonou também pelo esporte, e aí hoje em dia tem uma prancha e vai comigo também surfar, é muito parceiro. Integra, né? Eu falo assim, o esporte é uma integração. Com certeza. Né? A gente, por exemplo, contar um pouquinho aqui da nossa experiência lá em casa e no prédio. A gente, aos domingos, 9 horas da manhã, tem o vôlei. Então, lá em casa vai todo mundo, na casa da minha amiga vai todo mundo. Então, assim, as famílias estão se encontrando para jogar, né? E a gente brinca, briga, e xinga, e fala, não sei o quê, mas acabou, tá ali, né? É isso. E, assim, é uma integração, e aquilo já virou lei, né? Sim. É uma regra, tem que ter o vôlei de domingo. É verdade. Né? E é muito bacana. E aí um vai aderindo, chega outro, a gente vai acolhendo e vai assim, né? Contagiando. Sim,
Faz bem para a mente, faz bem para o corpo, faz bem para eu falo tudo. assim, né? O esporte, ele vai contagiando as pessoas e vai envolvendo, vai fazendo a integração mesmo. Verdade. Vamos falar um pouco sobre o capacitismo, né? Você luta, né? Para superar, né? Pela causa. Mas, assim, você sentiu mais no esporte ou no seu dia a dia, assim, né? Conta pra gente, assim, como é que foi essa busca e essa... Bom, para contextualizar um pouquinho para a galera entender, o capacitismo é o preconceito, né, contra as pessoas com deficiência, tanto em gestos, quanto em ações, em palavras, em frases que as pessoas falam. E eu comecei a sentir isso desde muito cedo, né? Eu nasci com uma deficiência, então não me conheço outra pessoa a não ser com uma deficiência. Então, desde cedo acontece isso comigo. Minha mãe, quando eu era criança, me protegia e tal. Meu pai, minha família toda me protegia quando eu era criança, porque eu não sabia me defender, né? Não entendia muito o que era aquilo que as pessoas estavam falando e fazendo. E aí, depois que eu fui me formando, entendendo o mundo, eu consigo encarar essa situação aí. Tem dia que não é fácil, dependendo do que a pessoa fale, da atitude da pessoa, dependendo de como eu estou no dia também. Às vezes eu acordo mal, né? Né? Normal, todo né? mundo Todo mundo. Todo mundo é assim. Então, é muito, muito complicado. Já passei na escola. Algumas escolas não queriam aceitar a matrícula por causa da minha deficiência e tal. Então, minha mãe tinha que sempre procurar escolas diferentes. E eu estava sempre mudando de colégio. Teve uma época que eu sofria bullying de uma professora de matemática. Eu cheguei a pegar essa fase aí. Foi bastante difícil numa série aí que eu estava, acho que era na 7ª série, não me lembro exatamente. Então, era bastante difícil no colégio. E na educação física, por incrível que pareça, eu ter escolhido educação física, mas eu realmente sofria com isso, porque os professores lá das escolas que eu estudava, ficavam com medo de me incluir nas aulas, de aceitar que eu queria jogar, que eu poderia jogar. Então, toda vez eu tinha que me reportar aos professores e falar que eu queria jogar participar, igual os meus colegas de classe, né? Eu sabia exatamente o que eu poderia, o que eu não poderia e como que eu poderia fazer os esportes. Mas, mesmo assim, os professores ficavam com medo, ficavam inseguros, mas aí eu sempre encarava, falava para eles que eu poderia fazer sim, que aí desde dessa minha fala com eles, que eles conseguiram acreditar no meu potencial. Te dar a oportunidade de mostrar, né? Que senão, se dependesse deles, eu não ia fazer nenhuma aula. E aí, se no esporte, como é que você vê esse preconceito das pessoas, seus colegas dos outros esportes, como é que é esse processo? Porque eu acho que, na minha opinião, né, a minha visão, você já foi logo para uma ONG, mas tem gente que não, que vai naquela luta do dia a dia, né? Sim, verdade. Como é que você vê essa realidade hoje? Nos esportes que eu pratiquei, eu procurei instituições, né, lugares, clubes que realmente trabalham com pessoas com deficiência, então não sofri preconceito em relação a isso, não. Sofro mais das pessoas me vendo praticar as atividades e tal, as coisas que eu faço. Aí tem aquela coisa de exemplo de superação, que a maioria das pessoas com deficiência, né, não gosta disso, dessa questão de falar, que incrível que ela faz. Esse ano vai ter as Paralimpíadas, né? E muita gente fala, como é que ele consegue, não sei o que. A gente consegue com treino, com disciplina, igual qualquer ser humano, assim. A gente é ser humano, só que tem um detalhe diferente, que é a deficiência. Mas, na verdade, a gente tendo todo disciplina, mundo tem uma superação, né, tendo diária. foco, sim. Todo mundo... sair da cama já é uma superação para todo ser humano, assim. Então, a gente não gosta muito, né? As pessoas com deficiência não gostam muito desse título de exemplo de superação, ou às vezes quando a gente vai gravar uma matéria, por exemplo, para televisão. Eu já fiz muita matéria para televisão a partir do surf. E aí algumas reportagens vinham com
com aquela coisa de exemplo, ou então botava uma música de fundo triste, achando que a gente tava ali sofrendo e... Não, ou então é assim, quer ver? Às vezes, vamos falar do exemplo agora da enchente lá no sul. Como é que você se sente com a enchente? Né? Às vezes eu tenho vontade de responder, né? Eu falo assim, gente, Nossa. a pessoa vai responder, tô Pois muito é. feliz, né? Né? Ou então é assim, né? Essa enchente não era prevista. Sim. E aí, você ficou surpreso? Não, já é normal. É assim, Pois é, né? como São se umas fossem perguntas realmente, né? Que vai irritar qualquer ser humano. Pois é. Então, pra gente que tem uma deficiência, isso é presente a todo momento. Eu que trabalho com uma área que é de corpos perfeitos, né? Que as pessoas acham que a educação física é só para corpos perfeitos, que não tem gordinho, não tem outras... Não tem baixinho? Não tem... Pois é. Acha o magrelo que é só... tá passando fome? Pois é. Né? Assim. Então, eu fui para essa área... justamente para isso, assim, para fugir do óbvio do que as pessoas sem deficiência acham que uma pessoa com deficiência tem que fazer, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Trabalho em 2 academias, então é um público mais restrito, né? De pessoas que querem a aparência, sempre cuidar da aparência e tudo, mas eu tô lá... E 2 grandes academias, né? Sim, sempre tentando e tal, passo por algumas dificuldades, ou então às vezes eu tô treinando depois do trabalho e as pessoas passam e falam, que guerreira, essa é uma palavra também que a gente não gosta, porque guerreiro, na verdade, é quem vai pra guerra, né? Eu nunca fui pra guerra. Então, eu só tô lá fazendo minha rotina mesmo, eu trabalho com isso, tenho que treinar porque faz bem pra saúde, então eu tô me cuidando pra daqui a alguns anos poder... ter uma qualidade de vida, né, melhor. Então, para todo mundo isso pois qualidade de vida, então, né? Eu um dia desse lá na escola, a gente tem os alunos autistas na escola, né? E aí um responsável falou assim, e se ele bater na minha filha? E aí veio a pergunta, mas só o autista que bate? Entendeu? Sim. Porque as pessoas já rotulam, né? Assim, acha que todo autista também vai ter aquela característica, aquela e ação. Assim, eu entendo, pode até ficar com uma preocupação, mas, pelo amor de Deus, gente, só o autista que bate, não é o colega que está lá do lado dele, né? O dito normal não bate, bate, todo mundo bate, né? Você bate, todo mundo bate. Então, assim, às vezes as pessoas, aquele negócio que a gente começou a falar no início, né? O limite está na sua cabeça. E quando você consegue superar os seus limites, é muito gratificante. Sim. Essa luta de vocês, né, de todos nós, né? Porque o preconceito tem que ser uma luta de todos nós. Você é engajada em algum grupo, algum trabalho específico? Então, eu participo de alguns grupos do WhatsApp e tal, até de esporte, de esportistas, mas eu tenho um projeto que eu criei, o Adaptive Esportes Brasil, que é para lutar contra isso. Assim, eu trabalhei na Rio 2016, né, na organização das Olimpíadas e Paralimpíadas, e desde essa época eu vi a escassez de pessoas falando sobre esportes adaptados, sobre os esportes paralímpicos, porque até então só o Comitê Paralímpico, né, que divulga esses atletas, que fala sobre isso. Então eu vi essa escassez, e aí surgiu a ideia de criar o Adaptive, que é um projeto para divulgar os esportes adaptados, os atletas paralímpicos. A gente divulga lá, consegue às vezes patrocínio para alguns atletas que querem participar de alguma modalidade. E a gente também faz, sou eu e mais 4 pessoas, pessoas com deficiência também, e tem o meu irmão, que não tem deficiência nenhuma, mas ele estuda pedagogia. Que legal! Formou agora em pedagogia, e aí trabalha também com a gente no projeto, e aí a gente faz palestras, faz cursos, workshops em empresas, em escolas. A gente está sempre engajado nessa luta, né, através do esporte, através das palestras com diversos assuntos que envolvem as pessoas com deficiência. Então a gente já foi em escolas de dança também, é um projeto bem legal. É tão bom, né? Dança é bom para todo mundo. É muito legal. Eu ontem estava assistindo o jornal e aí estava falando do atletismo paralímpico lá no Japão, né? E a medalhista, que agora eu realmente não lembro o nome, a família é de Pernambuco, mas ela passa grande tempo da vida dela em São Paulo,
por causa dos treinos, ir longe da filha, né? E aí eu falei assim, gente, a primeira coisa que eu vi foi assim, gente, deve dar uma saudade mesmo, porque a garota tem 8 anos, né? A minha que já é adulta, a gente sente distante, imagina. 8 anos ainda tá formando, né, o caráter. Mas a menina tão bonitinha. Mãe, parabéns, você venceu, isso aqui. Então, assim, o quanto a família realmente precisa incentivar, né? Precisa, e assim, o sacrifício dela, qual é? Ficar longe da família. É isso. Que todo mundo passa pelo mesmo sacrifício. Quando você foca, tem uma determinação, um foco, que às vezes, muitas vezes, aonde a gente mora não tem as condições, a gente tem que ir para outros lugares. Pois é. E aí, esse é um sofrimento de todo mundo, né? Ficar longe da família. Verdade. Então, assim, muito bacana, né? A realidade. E o Brasil já está com, se não me engano, 17 medalhas, que o ano que ele chegou a um número significativo foi quando ele teve 16. Então, a gente já superou as medalhas lá de muitos anos atrás. Né? Agora eu não estou me lembrando quanto. Mas, assim, foi muito importante ver isso, né? Então, assim, pelo que você está falando, a sua família toda é engajada no trabalho, né? Sempre me E aí ajudou. vocês fazem palestras para conscientizar a questão do preconceito, de acabar com... Isso, aí falamos de inclusão, falamos sobre acessibilidade, explicamos todos os pontos de acessibilidade, o que é o capacitismo. Então, a gente fala sobre o universo da pessoa com deficiência, né, que não é tão divulgado, não é tão falado, e quando é falado na mídia, é falado de maneira errada, assim, muitas vezes de maneira errada, né? tem que... É pena, né? Você tem que sentir pena, sempre né? quando com esse olhar de ou muita admiração ou pena, então são dois olhares opostos, assim. que não dá, né? Qual é a prática que vocês trabalham, né? Propriamente dito, com as pessoas que têm alguma deficiência, para que elas lutem pelos seus direitos, para elas lutem pelo seu lugar ao sol, né? Para vencer o preconceito. Como é que é feito esse trabalho? Então, a gente tem a página, né, no Instagram, que a gente está sempre divulgando sobre as leis, sobre os direitos da pessoa com deficiência. E além dos cursos que a gente dá e dos workshops, a gente também trabalha com essa dinâmica de ensinar a pessoa com deficiência o que ela pode ou não lutar na vida dela, né? Eu também recebo, na minha página pessoal, eu também faço bastante posts assim, educativos, ensinando coisas tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas sem deficiência, para conscientizar mesmo sobre esses assuntos. E aí eu recebo muitos recados de mães de pessoas com deficiência, assim, novinhos, crianças, bebês ainda, que gostam do meu trabalho e tal, que me pedem até algumas dicas e tal, de como fazer tal coisa, de como procurar tal lugar e tal. Então, isso é muito gratificante, assim, de ver que eu sou um exemplo para essas pessoas iguais a mim, né, que querem também ter um lugar no mundo e lutar para ser uma pessoa como qualquer outra. Na academia você dá aula de quê? Eu fico no salão de musculação. E as pessoas ali já convivem com você diariamente, já nem... Em uma academia eu tô há 7 anos e a outra eu tô apenas há um ano. Então, no começo foi bem difícil, assim, algumas pessoas estranharam e tal, porque eu sou a única pessoa com deficiência. Então tem aquele estranhamento, né? Às vezes não querem pedir ajuda para mim, aí pedem para outro professor e tal. Mas eu tô aos poucos quebrando isso, tentando quebrar as barreiras, porque é o meu lugar, é o meu trabalho, é o que eu escolhi para viver, né? Que eu escolhi para ganhar dinheiro ali e tal. Então, aos poucos eu vou quebrando isso, mas ainda tem muita barreira, muito preconceito em relação a algumas pessoas. Eu vejo assim, né, no dia a dia da escola, é brincadeira o que eu falei. Não, você brincar de ofender não é brincadeira, né? Então, assim, existem as brincadeiras e as brincadeiras. Aí a gente tem sempre que estar mediando uma situação, problema. Semana passada mesmo aconteceu uma que eu falei para a aluna, você jamais pode permitir que alguém fale assim com você. Não permita. Pois é, porque senão porque vira você um hábito. Né? Eu falei assim, quando acontecer isso, vem aqui falar com a gente, porque não permita que isso aconteça. Então, assim, às vezes até a própria criança ou adolescente, eles levam, né, numa brincadeira.
Pois é, que né? pode virar uma coisa séria futuramente. Então, então aí eu falei para ela, pelo amor de Deus, quando acontecer qualquer coisa, você vem aqui, né? Não adianta você querer resolver, porque você não vai conseguir resolver. Mas a gente, enquanto adulto, a gente vai buscar a melhor maneira, né? Você falou das questões de mudanças de escolas, né? Você passou por essa questão de mudanças de escolas. Assim, o que você acha que hoje as escolas poderiam fazer para melhorar as relações entre as pessoas com relação a quem tem uma deficiência e quem não tem uma deficiência, né? Como a escola poderia trabalhar para superar essas questões? Então, como eu faço muitas palestras em colégios e tal, como eu tenho essa conscientização, né, de tentar conscientizar, eu acho muito importante ter essas palestras falando sobre capacitismo, falando sobre a inclusão, falando sobre a acessibilidade. Até os esportes também ajudam muito nisso, assim, de mostrar que pessoas com deficiência podem fazer um esporte que uma pessoa sem deficiência faz. Então, acho que as escolas deveriam apostar mais na inclusão, falar sobre o anticapacitismo, né, que é muito importante. Recentemente eu fiz 4 palestras em uma escola e foi muito enriquecedor, assim, as crianças participaram, a direção da escola gostou muito e não deve parar por aí, assim, porque às vezes chama para fazer uma palestra e aí depois esquece sobre esse assunto, entendeu? Deveria ter uma continuidade, alguns workshops, ou trabalhar dentro de sala de aula, os professores sobre esse assunto, dentro das matérias mesmo. Então, buscar explorar mais explorar mais, porque é um assunto ainda pouquíssimo falado, né? A própria palavra capacitismo é muito recente. Então, se fala muito de racismo, né, da LGBTfobia, enfim, na mídia ainda pouco falado do capacitismo, muito assim, pouco. A gente então, quase realmente não vê nada em relação a esse assunto, né? E aí só as próprias pessoas com deficiência conhecem, e aí quando divulga na internet e tal, que as pessoas sem deficiência que seguem aquela pessoa vai conhecer, né? Porque até então... As pessoas que estão relacionadas ali àquele meio, aquela convivência. Pois é, naquele núcleo. Né? Então é um núcleo muito fechado, que ainda tem que ser muito explorado. Como assim vocês buscam orientar as pessoas quando elas passam por uma situação de preconceito, né? Por exemplo, eu vejo muitas questões... Transporte público não é bom para ninguém. É um desastre. Desastre para todo mundo. Sim. Né? Mas para uma pessoa que, além de precisar estar no transporte público, ela precisa de uma necessidade especial, é muito difícil, né? Sim. E aí, como é que vocês buscam ajudar essas pessoas que passam por essas situações diárias, né? Às vezes, até mesmo para você conseguir ir para um tratamento, você tem que enfrentar uma coisa, um obstáculo muito grande, né? Que às vezes o obstáculo é o transporte público, né? Verdade. Muitas pessoas, amigos meus e tal, já sofreram quedas ou sofreram problemas de não conseguir embarcar no ônibus porque o motorista não parou e tal. Então, existe uma lei, né, que proíbe isso, essas questões. Tem a lei que é obrigatório ter o elevador e a gente orienta a procurar a justiça mesmo, assim, ou procurar a justiça ou então fazer a denúncia, né? Tem o 1746, que é um número da prefeitura que todo mundo pode denunciar até quem estaciona nas vagas acessíveis também é um número para denunciar. Então a gente tenta orientar, a buscar mesmo a lei, né? Ler a lei, entender o que você tem direito, o que você não tem direito. E se não resolver, realmente procurar a justiça, porque só doendo no bolso, às vezes, que as pessoas acordam para a vida. Apoio do governo, algum órgão público apoia vocês nessa ONG, nesse trabalho? Não. Não, a gente não tem. O Adapt Surf, né, já recebeu patrocínio de algumas empresas e tal, mas hoje em dia não tem patrocínio. De vez em quando o outro que aparece, mas há muitos anos já que a gente não tem esse Prefeitura, apoio. Governo, nada, ninguém, não. Vocês correm atrás, vocês tentam fazer esse trabalho? Sim, já corremos atrás mesmo. O próprio presidente da ONG estava sempre
querendo ir atrás e tal, de empresas mesmo. Ele tem conhecimento de algumas empresas e aí já conseguiu alguns empresários, mas muitas vezes as pessoas não querem ajudar porque falam, não, é um esporte radical, é de muito risco, então eu não vou botar o nome da minha empresa, e aí se acontecer algum acidente com alguma pessoa lá, aí vai ficar ruim para mim e tal. A gente já recebeu esse tipo de argumento para não ajudar, né? Nós temos, a gente entrevistou aqui ano passado a vereadora, a Luciana, não vai? Sei. Né? A luta que é a luta. Então, ela falando assim que ela levanta muito, lógico, sim, tem que e levantar, evidente que tem que buscar tem que... abrir mais os espaços, né? Então, assim, eu acho que é uma pessoa, eu acredito que lutaria com vocês juntos, né? Assim, estaria ali firme. Ó que eu tô falando pela Luciana, gente, pelo amor de Deus, Luciana, me desculpa, mas eu tenho que contar. A iniciativa, assim, do projeto, você tem hoje visto algum resultado já positivo no projeto que vocês trabalham, né? Se é eficiente, se tem tido resultado mesmo, né? Na prática. Que às vezes as pessoas fazem muita questão da teoria, mas na prática, o dia a dia, a realidade é bem diferente, né? Verdade. Bom, o meu, que é o Adaptive, eu criei em 2017, mais ou menos. E aí no começo a gente era chamado para várias coisas e tal. E aí depois que veio a pandemia, cessou muita coisa, né? Muita gente ficou só no online e tal. Eu já participei de algumas lives através do projeto e tudo. Mas hoje em dia é muito pouco, assim. Esse ano que teve esses 2 colégios que eu fiz palestra, mas através do conhecimento do meu irmão também. Então, ainda é muito, muito pouco o apoio que a gente tem, o interesse das pessoas sobre esses assuntos. E eu consigo, assim, falando com um, com o outro, divulgando na minha página, às vezes, divulgando na própria página do Adaptive. E aí já o surf não, porque o surf existe... O AdaptSurf existe desde 2007, já é uma ONG com nome e tal. Foi a primeira ONG de surf adaptado aqui do Rio de Janeiro. Então é uma ONG super conhecida, a gente já fez várias matérias, né, para TV. E aí, volta e meia, surge algumas pessoas lá para tentar ajudar, ser voluntário e tal. Então já é uma ONG mais com nome, né, mais conhecida. Você conhece aquela One by One? Conheço. Né, que investe muito isso de proporcionar melhores condições. Sim. É a ONG, né, também, e eu vejo que, assim, muitos lugares, comércio, estão sempre com uma plaquinha ali arrecadando, né, as tampinhas, não sei o quê, e aí eles identificam para onde né? Sim. Então, assim, essa divulgação, assim, em massa, vocês ainda não conseguiram, né? Ainda não conseguimos, não. Mas só na rede social, né, que a gente tem o apoio, já conseguimos bastante seguidores e tal. As pessoas procuram realmente a gente a partir da rede social, mas para fazer palestras, para participar dessas coisas maiores, né, a gente ainda não conseguiu. E assim, nesse momento olímpico, assim, vocês não conseguem, de repente, fazer com que floresça mais a visibilidade, né? Sim, nessa época todo mundo... Parece que as pessoas com deficiência saem da toca, né? E as pessoas enxergam a gente. Infelizmente, assim, né? Só de 4 em 4 anos que a gente é enxergado. E sempre naquela visão só de atleta, né? De superação, enfim, que eu falei anteriormente. Então, a gente consegue alguma coisa ou outra. Participamos dessas 2 palestras. Agora eu vou participar de uma nova palestra em julho, através do projeto também. Algumas pessoas me procuram por causa do projeto também. Então, o projeto me ajudou muito nisso também. De ampliar mais os conhecimentos, o espaço mesmo de atuação, me conhecer, né? Isso. Como que, assim, seu dia a dia, né? Você levanta, vai para o trabalho logo, ou você ainda tem um processo de treino e depois trabalho? Como é que é? Durante a semana é só o trabalho mesmo, na parte da manhã. E aí de tarde eu tenho tempo livre para estudar, para fazer minha terapia, para fazer as coisas que sobram, que todo ser humano tem que fazer, né?
fazer um médico, alguma coisa assim. No final de semana também tenho tempo livre, e aí tem o surf aos sábados, se o tempo estiver bom, se o mar estiver bom. Eles confirmam toda sexta-feira de noite para ver se vai vai ter. dar tudo certo, Isso, né? E aí é na parte da manhã também, até de tarde. Aí eu fico sábado em função do surf, e aí domingo é totalmente livre também. Você mora sozinha? Faz Não, moro com meus pais, com a minha família toda. Mas aí meus você pais tem... e meus irmãos. Mas você tem quantos irmãos? Tenho 2. Mais novos? Um é 8 anos mais novo, e a minha irmã é 3 anos mais velha. Então você é do meio. Sou do meio. É a filha do meio, aquela velha história da filha do meio. Né? Lá em casa também é assim. Tem uma do meio também. Qual, assim, mensagem que você daria, né, para os pais hoje, que estão hoje com os filhos pequenos e que estão descobrindo portador de alguma deficiência, né? Como é que você daria, assim, uma orientação para eles? Digo sempre para eles acolherem da melhor maneira possível, assim, para não ter aquela idealização, né, do filho perfeito, porque nenhum filho vai ser perfeito, não adianta. Por mais que você sonhe com aquele filho. Aquele modelo essencial de ser humano. E para acolher da melhor forma possível, para procurar ajuda adequada, né, de médicos, enfim. Mas não deixar só nisso. Só em clínicas, só em fisioterapia, porque é uma rotina muito desgastante. É essencial, sim, para a reabilitação de toda pessoa com deficiência. Eu evoluí muito fazendo essas terapias, mas eu vejo que muitas pessoas ficam desgastadas só com essa rotina. Então é preciso ter a rotina escolar normal, a rotina esportiva é muito importante. Eu evoluí muito intelectualmente no esporte, conheci outras pessoas, é muito importante estar inserido, né, no meio social, enfim, saiam com seus filhos, vão se divertir, porque a gente precisa também do meio social, precisa ter amigos, precisa participar de qualquer coisa que a gente queira e tenha vontade. Vida normal, sim, né? Pois é. A gente vê assim, né? São 3 alicerces fundamentais para qualquer ser humano. É a família, a educação e a vontade mesmo, sim, né? E você lutar, né? Educação, família, apoio. E eu digo assim, a família não precisa ser aquela família que a gente tradicional, né? Todas as pessoas que estão, sim, ao seu redor podem colaborar e se tornar uma família junto, sim, né? No propósito. Então, assim, quanto esse alicerce, eles são fundamentais para, sim, a formação de qualquer ser humano. Ter uma base é importantíssimo, né? Para você evoluir como ser humano, como... Eu falo até assim, né? O esporte, mais do que qualquer outra coisa, ensina, né? Como você lidar com o cotidiano, sim, com relação com as pessoas. O momento de você perde, o momento que você ganha, o momento que você conquista, o momento que você tem que dar o passo atrás. Então, assim, o esporte, ele te leva muito para esse caminho, sim, né? Para essas conquistas todas. Ter o respeito, ter a empatia, né, pelo outro, tá ali fazendo um esporte com você. É muito bacana, a solidariedade, sim, né? Para os jovens hoje, né? Aquele que hoje está lá arrasado, deprimido, porque ele se acha incapaz de tomar uma medida diferente na vida dele, né? Seguir em frente e acreditar que ele pode. Sim. Então, procurar ajuda, se ele tiver realmente muitas dúvidas, muitas incertezas, porque todo mundo tem. É difícil mesmo a gente lidar com muita informação, muitas demandas, né? Hoje em dia tem muita coisa envolvida, a tecnologia tá aí também, às vezes prejudica mais do que ajuda. É importante, sim, para a geração que está crescendo agora, mas muitas coisas prejudicam. E procurar ajuda, assim, fazer terapia é muito importante, conversar sobre as questões que estão incomodando e tal, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o irmão, ou seja com um amigo. É muito importante ter esse apoio do outro, assim, do outro ser humano, te ouvir, né? E te entender da melhor maneira possível. Então, procurar pessoas que realmente
vão agregar na sua vida, né? Vão agregar naquilo que você tá incomodado, seu propósito, enfim, né? Qual é assim, a sua perspectiva de trabalho, de campeonato, de luta pela ONG para frente agora, né? O seu futuro. O que você está projetando aí? Então, em relação ao campeonato, já tem um campeonato aí em agosto. Vou participar de um brasileiro na Paraíba, dia 8 de agosto indo para Paraíba. Em dezembro, novembro e dezembro mais ou menos, tem um campeonato mundial que acontece na Califórnia. Então já estou procurando patrocínio, procurando ajuda para poder fazer essas 2 viagens aí e, quem sabe, me tornar campeã mundial aí. Que maneiro. E profissionalmente eu pretendo continuar com os meus cursos, continuar com as minhas palestras, que mais pessoas possam enxergar a inclusão, possam enxergar a acessibilidade como um meio de educação e um meio também de contribuir para a sociedade em si, né? Porque todo mundo vai um dia precisar de acessibilidade, precisar ser incluído, não é só a pessoa com deficiência que precisa... E a inclusão, mais, né? ela não é... Às vezes as pessoas falam assim, não está fazendo inclusão. Não é, gente? O que seria a inclusão? Eu percebo assim, né? A convivência, a socialização é a maior inclusão que a gente pode ter. É verdade, todo mundo está né? incluído Porque em alguma situação, né? Eu acho que muito mais do que a pessoa saber ler e escrever perfeitamente, fazendo... Né? A questão da convivência, porque a convivência social hoje é uma coisa que todo mundo está precisando aprender muito, né? Pois hoje em dia fica todo mundo com um celular na cara, tropeça no meio da rua porque tá com o celular, ninguém olha mais pro outro, ninguém quer conversar mais com o outro, né? Só conversa no tablet, aquela coisa. Pois é. E aí eu falo assim, né? O que você espera dos seus alunos? Cara, a primeira coisa é que eles aprendam a viver em sociedade, né? Quando você aprende a caminhar e a tá inserido num grupo, numa sociedade, aquilo é fundamental. Você aprende tudo. Pois é, já está meio caminho andado para... Meio caminho andado para a inclusão, para você superar todas as dificuldades. Tem alguma coisa assim que você queira deixar assim de mensagem, de recado mesmo, para os jovens que não são portadores da deficiência, vamos dizer? Então, conheço as pessoas, né, os seres humanos com deficiência, porque a gente é ser humano como qualquer outro. Estudem sobre inclusão, estudem sobre o capacitismo, se interessem pelo assunto, porque é um assunto que permeia a sociedade, assim, tá junto da sociedade. Então, assim como estudar as matérias que eles estudam nos colégios, né, na faculdade, enfim, estudar sobre essas matérias, sobre essas questões também de capacitismo, de sociedade, porque é muito importante, vai formar um ser humano melhor, né? Vai ficar mais empático, vai ter mais respeito pelo outro e vai conseguir até futuramente mais trabalhos, mais oportunidades na vida quando você conhece o ser humano. Quando você tem mais integração com a realidade da vida do dia a dia, né? Da vida social, você está mais apto para integrar qualquer grupo, né? Conviver com qualquer situação. Verdade. Camila, você falou um pouco aí da questão de você fazer a terapia, né? Isso. Você faz terapia e como é que você vê a importância da terapia, né, na sua evolução, no seu processo de crescimento, né? Sim. Como é que quando você começou, né, buscou a terapia, porque terapia é bom para todo mundo. É isso. É bom. Ajuda, né? É verdade. Deveria ter na certidão de nascimento escrito lá obrigatoriedade fazer terapia, porque você começa a ver alguns detalhes seus, se entender melhor como ser humano na sociedade, enfim, consegue entender até o outro que está se relacionando com você. Eu comecei alguns anos atrás e aí toda vez trocava porque tinha algum problema, enfim, com a terapia mesmo, com questão financeira, enfim, eu mudei várias vezes de terapia. Recomecei agora recentemente. Então, eu acho que é isso, assim, a terapia ajuda a você se conhecer,
a você conhecer o outro. Mas assim, você... o que mais te levou a buscar a terapia, né? Então, essas questões, né? De questões sociais, questões de interação, de falta de inclusão na minha vida, foi o que mais me pega, assim, até hoje em dia, ainda pega. E aí eu comecei a fazer por isso e comecei a ver que realmente algumas coisas eu deveria mudar, porque, na verdade, a gente não muda o outro, né? A gente só muda a si mesmo. Então, o outro está com um problema lá, às vezes te afeta e você não tem como mudar a opinião daquela pessoa. Às vezes até consegue, com uma conversa, com uma palestra, por exemplo, você consegue clarear a visão daquela pessoa, né? Abrir a cabeça daquela pessoa. Mas tem seres humanos que não. Às vezes você vai bater sempre na mesma tecla, falar que aquela pessoa tá... Pois é. Falar que aquela pessoa tá errada no seu ponto de vista e tal, no seu preconceito, mas que, na verdade, você só vai ficar lutando em vão. Então, é bom você se proteger, mudar a si mesmo, para você... A terapia, né? As pessoas às vezes falam assim, maluco faz terapia. E aí, quando alguém me pergunta assim, mas por que fazer terapia? Eu falo assim, gente, a terapia, você vai falar com aquela pessoa que não tem envolvimento emocional nenhum com você. Isso. E aí, muitas vezes julgar, né? E aí vai te ajudar. Sim. Né? Porque quando não tem o envolvimento emocional, sim, é só aquela questão da terapia, né? Como se fosse pouca coisa. É assim, é o momento em que a pessoa vai fazer a troca com você, sim, mas sem interferir nas questões emocionais, sim, de relação, né? Como a mãe fala, de repente uma amiga, uma tia. Então, assim, essas pessoas têm uma relação emocional, né? E a terapia, e o terapeuta não, né? Ele tem que ser o profissional. E aí, no meu caso, assim, eu consigo desabafar coisas que eu não conseguiria e tal, com outras pessoas, com pessoas que estejam ligadas geralmente àquela ocasião. Então eu falo tudo para ela, assim, coisas de preconceito realmente me ajuda muito nessa questão de quando eu sofro algum preconceito, quando tem algum episódio no trabalho ou na minha vida social. Então a terapia é importantíssimo para todo ser humano, assim, deveria... Eu concordo. Eu também acho. Na sua vida, né, na sua trajetória aí, você tem algum fato que tenha te marcado, ou positiva ou negativamente, né? Assim, uma coisa que tenha deixado um marco, e você guarda aquilo te chateia ou ele te dá muita alegria? Né? Então, vou contar um pouquinho vou fazer um episódio positivo e um negativo para... então tá ótimo. Para não ficar nem tão ruim, nem tão muito bom. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu frequentava um hotel fazenda em Taubaté, e foi uma das melhores experiências, assim, melhores épocas da minha vida, porque era um hotel bastante renomado, assim, e tinha uma equipe de recreação lá, e eu vi que foi a época que eu mais fui incluída, assim, incluída normalmente, sabe? Não aquela coisa forçada, aquela coisa que você via natural, que era só pra eu ficar bem na fita, não. Era uma coisa natural, porque eles não tinham obrigação nenhuma. Eles tinham milhões de crianças lá sem deficiência que estavam brincando das brincadeiras que eles faziam. E eu era sempre a única pessoa com deficiência lá, participando das brincadeiras, né? Então, eu sempre fui incluída por todos os recreadores de lá. Sempre foi uma oportunidade muito, muito legal, que eu consegui até evoluir muito como jovem, né? Eu tinha 14 anos, então era muito jovem ainda, formando a minha cabeça ainda. E ver aquela inclusão toda, aquela empatia deles, aquele carinho todo por mim, me deixava... Uma coisa natural, né? Me deixava muito, muito feliz, assim. Eu ficava eternamente feliz e ficava até meio triste quando as férias acabavam e eu tinha que ir embora. Então, foi uma época da minha vida
muito incrível, assim, que eu guardo com carinho até hoje. Tenho amizade com alguns até hoje. Essa semana mesmo eu saí com uma pessoa de lá, que veio morar no Rio. Então, foi uma experiência muito, muito legal de ter participado. E negativo, tem algumas, mas a mais marcante foi recentemente num trabalho que eu fiz, que eu estava dando uma aula, e aí a pessoa chegou, falou, você faz muito bem todos os movimentos e tal, como se fosse uma pessoa normal, é incrível, sempre querendo me elogiar, mas na verdade só me ofendendo, né? Sabe? Falou como se eu fosse uma pessoa normal, que ficou admirada, que eu levantava tranquilamente e tal. Ficou super admirada e falando um monte de coisa e tal. Perguntando se a minha família tinha me aceitado quando eu nasci. Começou a falar um monte de coisa assim, invasiva, perguntas invasivas mesmo. Ou que seja, não cabia real sem noção. Ali, que não cabia ali, né? Eu estava fazendo meu trabalho, como qualquer outra pessoa, estava dando uma aula, como qualquer outro professor dali. E aí, só por causa de um detalhe meu, numa questão física minha, a pessoa achou que eu não era capaz e começou a falar muitos absurdos, assim. Então, eu passo geralmente por essas questões e foi bastante marcante essa, que foi há pouco tempo atrás, e ainda me machuca, assim, às vezes, sabe? A gente ouviu umas coisas assim, às vezes. Sim. É complicado, então tem algumas coisas que me marcam, outras eu consigo esquecer, porque infelizmente eu vou passar isso pelo resto da minha vida, assim, eu não vou deixar de ser uma pessoa com deficiência e nem quero, porque eu sempre me aceitei, sempre gostei de mim assim, nasci assim igual a Gabriela, a novela da Gabriela, da música dela. Então, sempre me aceitei do jeito que eu sou e não vou mudar porque os outros querem. E é isso, assim, eu vou continuar a minha luta. É difícil lutar todo dia, ter que lutar todo dia, é cansativo. Não é fácil, mas se eu não lutar, ninguém vai lutar por mim. Por você. Então, nem minha família vai conseguir me proteger eternamente. Só eu vou saber me defender das questões que as pessoas fazem, das coisas que as pessoas falam. Mesmo. Então, eu vou continuar. Você falou que passou assim, né, por vários esportes. Isso. Né? E aí se encontrou no surf. Para mim, é uma coisa que nunca deu certo. Confesso para você, como a gente passava as férias da gente lá em casa todo dia na região dos lagos, né, lá em Araruama, então eu tinha muito acesso a essas coisas, de vela, de não sei... Nunca. Era eu ficar em pé, cair. Era uma coisa bem difícil, porque eu considero muito difícil, né? Aquilo que a gente não consegue e não se identifica, não conhece, é difícil, né? É difícil então, mesmo. assim, é um esporte radical, né? Total. Como é que você enfrenta as dificuldades, né? Como é que treina vocês? Lá, vocês fazem um treino na ONG, mas aí tem gente preparada para orientar também. Isso, tem o professor que criou a ONG, né? Ele entra com a gente no mar. Tem os voluntários que vão. O meu irmão é um dos voluntários, então ele está sempre entrando comigo quando pode ir também. Então a gente entra com esses instrutores, né? Com esses voluntários. E a minha modalidade é o surf de joelho. Então eu entro remando, né, deitada na prancha, e aí quando vou para pegar a onda, eu subo e fico de joelho. Então, cada pessoa com deficiência vai achar a sua maneira de surfar. Tem gente que surfa deitado, tem gente que surfa semi-ajoelhado, ajoelhado, de pé, então não cada um vai ter... Não precisa ser todos na mesma... Não precisa ser da mesma modalidade, até porque cada um tem uma dificuldade diferente, né, uma deficiência diferente, então a gente faz uma análise do atleta lá, como eu sou professora também do projeto hoje em dia, a gente chega lá, o aluno chega lá e a gente faz uma análise, tem os fisioterapeutas lá, eu como profissional de educação física, a gente faz a análise, faz uma anamnese, né, faz uma entrevista lá com todos os alunos e aí vê a melhor maneira daquela pessoa de surfar. O importante é deslizar na onda e se divertir, assim. A gente preza por isso, assim, de
pessoa está sempre se divertindo e sempre... Tem outros campeões lá também com você? Tem sim. Tem uma amiga que já foi para Califórnia, inclusive, ela já conseguiu. A seleção brasileira é bicampeã mundial por equipes, né? Então, aí tem o Davizinho também, que é campeão mundial. Então, tem uma galera que já ganhou tanto os campeonatos internos da própria ONG, quanto os campeonatos de fora. E a gente também participa de demonstrações de surf adaptado em campeonatos regulares, que o Medina participa e tal, que o Ítalo participa. A gente já surfou com esses atletas todos. Que bacana. Então, é uma ONG que tem esse conhecimento muito aflorado. Está né, bem integrada, tal, né? Bem integrado sim. E proporcionando condições de integração sempre. Sempre. Porque como é um esporte que acontece na praia, né? Você tá ali incluído com mais inclusivo social. possível. Pois é, não tem como você fugir da sociedade dentro da praia. Então, a galera vem, às vezes conhece a gente lá na praia mesmo, e aí vem querer ser voluntário. Muitas crianças participam, até crianças sem deficiência, às vezes olham a gente fazendo, aí quer fazer, aí a gente, quando está tranquilo, a gente bota as crianças na água para fazer também. Então, é um esporte totalmente inclusivo. Mas você acha, assim, que é um esporte que está crescendo e que está conquistando seus espaços e as pessoas estão aderindo mais? Estão aderindo mais, assim. O esporte, o parasurf, né, que é chamado esporte para pessoas com deficiência, é uma modalidade que cresceu bastante, tanto que agora, desde 2015, tem um campeonato mundial, que acontece, ainda tem poucas mulheres, muito poucas mulheres, às vezes uma mulher participa de uma bateria só, enfim, ainda tem poucas mulheres, ainda muitos homens, mas poucas mulheres, mas é um esporte que está crescendo muito. E futuramente, não nessa Paralimpíada, mas na próxima, a gente tem grande chance de se tornar um esporte paralímpico. Então, bacana. É um esporte e eles estão abraçando mais os esportes, abrindo outras oportunidades, outras frentes. Sim, porque já tem o surf olímpico, né? Então, já tem grande chance de conseguir, de se tornar um esporte paralímpico. Então, eu estou nessa luta aí e sou uma das campeãs, né? Uma das mulheres campeãs da modalidade, então eu tô querendo batalhar por isso. Buscar que outras pessoas mulheres, façam, outras mulheres possam fazer também, né? Pois é. Mulheres não sejam igual a mim que não conseguiram, tá? Vão lá e conseguem, porque todo mundo consegue. Eu aqui estou Pois é. Eu que sou. Todo mundo consegue, assim, basta você ter vontade, não ter um medo muito grande do mar, né? Ter vontade mesmo de entrar na água gelada, no inverno, no verão, não importa o clima, a época do ano, porque é um esporte difícil realmente. Para você se tornar bom é um esporte difícil, porque nem sempre o mar vai estar da mesma maneira, não é igual uma quadra que está sempre lá no mesmo lugar. Então é um esporte que você tem que insistir, tem que E exige batalhar. Muito treinamento, né? Muito condicionamento físico para poder furar as ondas, para poder, se você tomar um caldo, por exemplo, prender a respiração, ter a apneia, né, que a gente chama, para poder sobreviver ali naquela máquina de lavar que você fica. Ali. Pois é, porque a natureza é uma coisa que você não controla, né? Se você cair da prancha, você tem que manter a calma. Às vezes tem onda que eu pego, que às vezes eu fico nervosa, aí às vezes eu bebo água, que é normal de todo surfista já engoliu água alguma vez na vida. Então, é um esporte bastante desafiador, e eu gosto disso, de ser desafiada, e na natureza é a melhor coisa, né? Eu até, depois, naquela hora, antes da gente começar, eu comentei com você, né, que um dia desse eu vi um post assim, né, todo campeão já foi um grande perdedor. É isso. Né, porque a vida não é feita só de vitórias, né? Verdade. Você tem que aprender a perder e a superar cada dia mais, né? Às vezes eu vou no surf lá, aos sábados, caio 20 vezes, pego 2 ondas. Então, você não sabe o que vai acontecer, né? Você sabe o que tem que fazer e tal, como tem que subir na prancha, na hora que tem que subir e tal, mas às vezes você não tem controle sobre isso. Então, curtir da melhor maneira possível
e tentar relaxar. Às vezes eu saio frustrada, né? Mas faz parte. Mas faz parte. É. Então, você tem que saber ganhar e saber perder também, né? Muitas vezes você vai perder mais do que ganhar. Então, é uma tem luta que ganhar constante. No momento certo. É isso. O campeão, ele tem que ganhar no momento certo, né? Então, gente, chegamos agora no final agora do nosso bate-papo, da nossa conversa muito agradável, de muito aprendizado, né? A importância da gente estar envolvida nas questões educacionais, nas questões de você buscar o que é bom para você, né? E superar cada dia mais. Todos nós vivemos nessa dia a dia da superação. Camila nos mostrou aqui o quanto é importante mesmo você estar praticando um esporte, que seja ele qual for, e que mostre que você é capaz de sempre, todos nós somos, né? Todos nós somos capazes de tudo. Então, espero que vocês gostem bastante, que seja um bom aprendizado. E vamos lá torcer pela Camila, que vai ser o Mundial. Vai ser o brasileiro na Paraíba, em agosto, e o Mundial em dezembro. Então, a gente tem aí 2 campeonatos para a gente torcer muito para a Camila, tá? Vamos lá torcer, que é o brasileiro e o Mundial.